Tá no ar mais um episódio do nosso podcast Vamos Mudar o Mundo. Eu sou o Leandro Jarrell e tenho a honra de estar aí no seu tablet, celular, televisão, não sei de onde você me assiste. Manda aqui nos comentários para eu saber de qual cidade você está falando, de qual bairro, de qual país. A gente tem alcançado pessoas de outras nações, como Portugal, Espanha, Estados Unidos, enfim. O podcast de hoje está muito especial, que eu estou recebendo aqui a pastora Eliane Alves. Obrigado, pastora. Obrigado. Eu quem agradeço por estar aqui. Prazer. Você canta? Você tem um vozeirão, você já tentou cantar? Olha, desde os 11 anos eu canto, mas não sou cantora, não. Não, é cantora. Ministro louvor. É só humilde, mas é cantora. Não. Legal, gente. Ela tem uma história de vida maravilhosa, de superação, assim. É uma mulher de Deus. A gente vai conhecer um pouquinho aqui. Eu tenho certeza que o testemunho dela vai te inspirar. E, inclusive, esse podcast, ela quer fazer uma revelação. Então, igual aquele programa da tarde, né? A tarde é sua. Ela quer fazer uma revelação aqui. Calma, gente, não é nada, não é pecado, não vai confessar pecado, nada. É coisa boa, tá? Amém. Fica com a gente aqui, eu não sei em qual momento que o Espírito Santo vai inspirar aqui pra gente entrar nesse assunto. E ela vai contar uma novidade muito legal aqui pra gente. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos lá, pastora, vamos contar. Você contou um pouquinho da sua história pra mim. Sim. Você nasceu num lar evangélico, mas bem conturbado, né? Fala pra gente, conta lá desde o começo. Bem desestruturado, né? E é mais comum do que nós imaginamos. Verdade. Ter casais dentro da igreja que vão à igreja, mas muitas vezes não se comportam como cristãos, né? E assim, os meus pais sempre foram cristãos, sempre levou a gente na igreja. Mas por muitos anos meu pai passou, né, com vício. Ele era usuário de drogas, nós sofremos muito por conta disso. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, uma mulher de Deus, de oração. Mas ao decorrer do tempo, tanto sofrimento, né? Às vezes a fé, não a fé da pessoa, mas a pessoa vai se abalando ali. Porque ela sofreu muito. Então assim, nós somos 7 irmãos. 7 irmãos. Eu sou uma das mais novas. E é uma família grande, né? E por conta dessa limitação do meu pai, nós passamos por muita necessidade. Muitas vezes moramos praticamente toda a vida de aluguel. Então, por causa desse problema, já fomos despejados de algumas casas. Eu me lembro de passar a necessidade de, às vezes, preferir ficar na escola, porque lá vai ter lanche. Lá vai ter o almoço. Ah, vou entrar na integrada, né? Que ficar na escola o dia inteiro, porque lá eu vou almoçar. Às vezes chegava da escola, não tinha um café da tarde. Ou saía de manhã, não tinha um café da manhã. Nós vivemos assim num período muito alto e baixo. Às vezes tinha muita fartura, no outro dia já não tinha nada. Outra semana já não tinha nada. E meu pai viu um período assim de... hoje eu não tenho mais vergonha de contar, porque eu sempre falo sobre isso. É um período tão difícil que ele vendia os itens de casa. A gente tinha que esconder celular, muitas coisas. Já teve uma época que meu pai vendia o frango. Ele já pegou o salário da minha mãe, e ela não pôde pagar o aluguel. Então, assim, foi muitos anos. Eu me lembro de uma cena que não me causou trauma, eu falo isso abertamente, mas que me marcou. Brincando com os meus primos, assim, eu entrava em casa e via o meu pai usando drogas. Eu já sabia o que era o cheiro. Eu conheci o cheiro. Na sua infância você já conhecia o cheiro? Na minha infância. Eu e os meus irmãos sabiam daquilo. E só que sempre lutando. E foi no momento, né, de como eu já ia na igreja. Sempre. Desde criança. Ali eu fui conhecendo que Deus poderia libertar. Então, desde criança, eu ia te perguntar assim, como que foi a sua mente ali naquilo tudo? Como é que era ali o Dia dos Pais? Como que os seus amiguinhos tinham prazer de falar, meu pai é meu herói, não sei o quê, e você tinha na sua família essa situação. Como que era naquela época isso? Olha, eu na verdade, eu não sei explicar o sentimento. Eu sabia que meu pai tinha aquela limitação, mas quando ele estava bem, estava tudo bem. Porque aquela era uma limitação, mas ele sempre foi um pai muito... Que bom. Ele sempre foi muito protetor, sempre que estava junto, querendo fazer o melhor pra gente. Então, eu não sei por que, mesmo sendo criança, eu tinha dó dele. Você tinha, então, a maturidade de entendê-lo. Sim, nós tínhamos pena dele. Então, às vezes, quando ele fazia alguma coisa, depois ele pedia perdão. O nosso coração derretia ali no momento. O que a gente imagina? Vamos continuar orando.
tá? Que tinha vezes que eu falava, não vou orar mais, porque ele não quer mais saber, ele não quer mudança. A gente pensava, mas logo a gente pensava, não, é uma fraqueza. Eu não sei porque, mesmo sendo criança, eu pensava assim. Mas eu olhava pra ele e entendia que em algum momento o Senhor Tinha poderia... compaixão dele. Eu tinha compaixão dele. Como que é a situação hoje? Hoje, então, depois de muitas orações, eu fazia propósito de pano de saco. Criança. Criança, eu tinha 11 anos, foi o meu primeiro propósito de pano de saco. Eu nem sabia por que do pano de saco, só que eu via todo mundo fazendo. Pensei, se eu fizer um sacrifício, Deus pode transformar a vida do meu pai. Então eu fazia propósito de pano de saco, eu orava ao Senhor, eu buscava o Senhor. O pastor perguntou a respeito das crianças, né? Mas no dia dos pais, meu pai estava sempre na igreja, pra ver a gente apresentando. Ele sempre, assim, tinha um remorso dele lá, né? Ele se esforçava. E ao longo do tempo, ele também foi começando a expressar o coração dele. Dizendo, olha, eu tento, mas às vezes eu não tenho força suficiente. Eu não tô conseguindo. E aí a gente conseguiu perceber como família que era uma luta. E só a família que vive aquele momento sabe que não é a pessoa, é porque ele não quer mesmo, não. Quer mudança, não deixa ele pra lá. É uma luta diária. Então vocês se uniram como família para ajudá-lo. Entender o que é, assim como às vezes uma pessoa mente, uma pessoa sonega, uma pessoa deixa de fazer algo, ele tinha aquela fraqueza. Sim. Ser crente facilita bastante as coisas, né? Nos ajuda, né? Nos dá uma Entender, ter uma esperança. Mas como tá ele? Então, depois de muita oração, depois de muita busca ao Senhor, ele ficava muito tempo, 1 ano, muito bem. Aí, às vezes, tinha uma recaída, depois passava, tinha uma recaída. E eu sempre digo que o processo de libertação está atrelado à santificação. Então, é contínuo. Nós precisamos nos santificar todos os dias. Nós nos convertemos todos os dias. Hoje, meu pai é a minha ovelha. Uau. Hoje ele está na igreja na qual eu e meu esposo pastoreamos. Ele tem as fraquezas dele, mas eu tô sempre como ali. Todos têm, né? Como todos têm, é interessante, né? Que ele fica assim. Eu já vi momentos de eu chegar na casa dele e falar assim: olha, agora eu não sou sua filha. Eu vim aqui como sua pastora. E parece ser meio assim, e isso tocou o coração dele. Porque ele tá sendo pastoreado pela filha dele. E aí eu aprendi a separar as coisas. Que bem. Qual que é o nome dele? Joel. Ô, Joel, abração pra você aí, viu? Deus te abençoe. Que história legal, né? Ele vai ficar feliz, tá? Que você mandou um abraço pra ele. Sim, o apoio é porque existem alguns erros e pecados que viraram, assim, um tabu na sociedade. Mas a palavra fala, todos pecaram, né? E se não for o sangue de Jesus na nossa vida, até aquele mais almofadinha, bonitinho, nunca... Se ele não entregar a vida para Jesus, a gente que conhece a palavra e sabe interpretá-la, porque infelizmente tem muita gente legalista, né, que condena o erro do outro e tal, a gente entendendo o que Jesus fez por nós, né, a gente entendendo que pela graça nós somos todos nivelados, né? Não tem judeu, não tem grego, não tem branco, não tem preto, é todo mundo igual. Então, seu Joel, Deus abençoe, fique em paz e continua vencendo, lutando, que eu também tô com minhas lutas aqui e tô seguindo, e todos nós, né? Que bom. É um segurando na mão do outro, né? E tendo a compaixão que Cristo teve. Ele olhava para um pecador, mas ele tinha essa compaixão. E nós temos que ser estes, né? E uma coisa que eu tenho buscado do Senhor. Primeiro, amar os de dentro. Porque a gente tem muita facilidade em ajudar o de fora. A gente diz, não, pode vir, vou te ajudar, vou segurar na sua mão. E muitas vezes os de dentro, a gente condena ali, né? E é um grande desafio. Pastorear os seus. É um desafio muito grande. Você nunca achou que era impossível? Você nunca pensou em desistir? Você sempre levou, juntamente com seus irmãos, isso de forma bem madura? A libertação do meu pai? Família, como um todo. Olha, eu confesso que por algumas vezes, quando eu cresci, tive uma maturidade, eu falava com a mãe desiste. Ele não quer nada, desiste por muitas vezes. Mas aí sabe quando você vai pro seu secreto e Cristo te impulsiona? Não, pode orar mais. Continua, persevera. Porque a perseverança nos faz alcançar milagres.
Que só alguém que é constante em oração e crer que Jesus é poderoso para libertar, alcança isso. Porque a libertação, ela não vem da minha e da sua oração. Porque, na verdade, a nossa fé não dá poder para Deus fazer nada e nem a nossa oração, ele já é poderoso. E a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da palavra, da graça dele, daquilo que ele tem a nos oferecer. Então, quando eu me apego quando a palavra de Deus diz, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós somos apenas um canal. Eu, como filha, eu vou orar, vou interceder. Mas quem o libertou é Cristo. Se eu tivesse desistido dele, Cristo não ia desistir. Verdade. E Cristo tá ali. Assim como ele não desiste de muitos, né? Então Cristo não desistiu. E aí ele nos impulsiona, filho, ó, aguenta mais um pouco. Tente Glória um pouco mais, né? E hoje ele tá lá, né? Firme e forte. Glória né? a Deus. Glória a Deus. Apesar de todas as suas dificuldades, mesmo indo à igreja sozinha, né? Você nunca parou de ir à igreja, de buscar a Deus? Nunca, pastor. Acho que a gente só para pra pensar quando alguém pergunta, né? Não. Por que você acha? Tão jovem, né? A maioria das pessoas que crescem na igreja chega ali nos 12, 13 anos, faz umas amizades e tal, e acaba esfriando. Você foi exposta a tudo isso, né? E ainda tinha esse problema em casa, e mesmo assim você permaneceu? Eu permaneci, a gente fala assim, como? Como? Às vezes é difícil, né, falar, porque nós somos tão limitados, falhos, mas foi a força do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele vai dizer assim, eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E desde quando eu entendi isso? Que Cristo vive em mim, eu já não vivo o meu querer, os meus sonhos, os meus propósitos. Eu vivo o propósito dele. E ele me gerou para fazer a vontade dele. Ele me gerou para ser mensageira da palavra dele. Você com 12 anos, andando 40 minutos sozinha para ir pro culto, você tinha consciência disso? Eu tinha. E acredito que foi isso que me manteve. Eu amava ir à igreja. Eu te pergunto isso porque você é muito jovem, né? Você tem 24 anos, 24. não é isso? Você é de 2000? De 2000. Pois é. Você é bem mais nova do que eu tenho 37. Você é de uma geração que hoje, principalmente os de 2000 para cá, desistem muito fácil, trocam de igreja, tá? Hoje na igreja tá uma benção, aí primeira, não conseguiu o iPhone 15. Eu vou desviar por causa disso. E você, mesmo com tudo isso, você permaneceu. Mesmo com tudo. Porque quando Deus nos chama, é mais forte do que nós. O propósito, ele é maior do que a minha vida. Ele é maior do que o meu sonho. Sabe quando você não tem pra onde correr? Você só tem um caminho. Você agarrou aquilo. Exatamente. Não tinha, mas eu acredito também que Cristo permitiu que eu tivesse essa compreensão muito cedo. Porque se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu não estaria pronta para ser Eliane de 24 anos, pastora de uma igreja. Eu tenho ovelhas que são mais velhas do que ovelhas que têm idade para ser meu pai, minha mãe. Inclusive seu pai tá lá. Inclusive o meu pai. Então eu acredito que o Senhor, ele permite alguma circunstância nas nossas vidas, não para nos matar, não para nos fazer desistir, não para nos envergonhar, mas para nos capacitar para o propósito que ele já estabeleceu. Porque desde a fundação do mundo, Deus não estava assim, eu vou ver o que vai acontecer para eu planejar a vida dele. Não, Deus já planejou a nossa vida antes de nós existirmos. Então eu costumo dizer que o propósito de Deus para a nossa vida está pronto. Quem não está pronto para viver ele na totalidade somos nós. Então é por isso que em algumas trajetórias da vida, Deus permite alguma circunstância para nos preparar, para nos equipar. Porque quando o propósito for realizado, nós estaremos prontos para exercer da maneira que Cristo já tinha Todas liberado. as coisas cooperam para o bem, né? Todas as coisas. Parece clichê uma frase de autoajuda, mas que a verdade é que o processo te conduz ao propósito, né? E o processo é difícil, né? Você já chorou? Assim, em casa, Ai, porque... pastor. O quanto eu já chorei. Eu ia muito ao monte, né?
um monte, foi um lugar onde que acho que eu... saiu até uma planta dali com minhas lágrimas. Eu reguei um pouco daquela terra ali. Eu já chorei muito. Só que faz parte da novidade que nós vamos contar aqui, né? Uhum. Eu chorei no secreto. Uhum. Eu sabia que por mais que eu conhecesse homens de Deus, mulheres de Deus, algumas guerras eu só venceria no secreto. E os seus 7 irmãos te acompanhavam na igreja? Eram da mesma igreja? Como é que era na época? Não, então, a minha irmã mais velha, hoje também é pastora. Hoje ela é pastora, como ela é bem... assim, já é mais velha, já saiu de casa mais nova, viu a vida dela. Então, nós congregamos juntas quando eu era mais criança, que nós éramos da mesma igreja. Depois foi crescendo, né? Uhum. No período que eu conheci o meu esposo, nós saímos daquela igreja. E aí minha irmã foi para outra igreja. Hoje tem uma igreja. Eu tenho um irmão que conhece a palavra do Senhor, mas não vai à igreja. Uhum. São 3 homens e 4 mulheres. Uhum. E 2 meninos conhecem o Senhor, mas não vai na igreja. E uma menina também conhece o Senhor, mas não congrega. Por enquanto, porque eu tenho certeza que a oração né? tá comendo solto. Em nome de Jesus, a gente tá fiel, porque a gente crê que aquilo que Josué vai dizer, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós nos agarramos nessa promessa. Uhum. E tá aqui, né? A Ellen, que tá aqui comigo, a minha Ellen vai na companheira. igreja? Ah, tá. Senão a gente já ia orar por ela aqui agora. Minha companheira de lágrima, não. Minha companheira de monte, de trajetória. A gente chorou junto pela libertação do meu pai. Então, a Ellen é uma menina de Deus. Minha ovelha também tá ali comigo. Mas eu creio que toda a família vai... Antes da gente entrar na parte agora, já começando para a parte do casamento, da chegada do seu marido, teve uma época que você ficou impossibilitada de ir na igreja, não foi? Um negócio assim? Sim. Por quê? Eu falei com o senhor, né, que nesse período, onde foi tão difícil pro meu pai, minha mãe, ela... Às vezes a pessoa não quer admitir, né? Mas eu creio que foi uma depressão. Uhum. Ela já não queria mais ir à igreja. Ela só trabalhava, chegava em casa e dormia. Trabalhava, chegava em casa e dormia. Como eram muitas irmãs, né? Minha mãe trabalhava, então a gente cuidava da casa, fazia comida. Ela não se preocupava com isso. Então ela trabalhava para manter a casa. Uhum. Porque meu pai não tinha o papel de sacerdote. Então ela fazia o papel dele também, né? Uhum. E aí nesse período, minha mãe já não queria mais ir na igreja. Os meus irmãos mais velhos que eu não ia, minha irmã mais nova era bem mais nova do que eu. Ainda muito criança, não tinha aquele entendimento, né? E mesmo eu sendo criança, Cristo ali abriu a minha mente de alguma maneira. E aí eu comecei a ir sozinha. Porque nesse período, eu estava fazendo discipulado. E foi... era 40 minutos a pé da minha casa na igreja. E eu ia para a escola bíblica, porque o meu discipulado era no domingo pela manhã. O culto era 8 horas, pra escola bíblica começar 8h30. Então, como era 40 minutos, eu saía de casa às 7h pouca da manhã. E eu ia sozinha. Às vezes, meu pastor me trazia em casa, mas eu ia sozinha, não tinha quem... Com mais ou menos 14 anos de idade. 12. 12 anos. E aí, como houve uma cena que me deixou com muito medo na rua, eu tava sozinha, eu falei, gente, eu não vou ficar andando sozinha não, porque isso aqui tá perigoso. Eu falei, parei de ir. E parei de fazer o discipulado. Então, eu já ia só nos cultos à noite. Quando foi os 14 anos... Porque assim, hoje eu entendo que eu não era grande, mas eu me sentia grande, né? Quando foi nos 14 anos, eu voltei a fazer o discipulado. Só que aí eu já tinha uma companhia, né? Pra ir comigo pela manhã. Que era? Que era o meu esposo. Que não era meu esposo, né? Hoje é. É seu amigo que morava perto da sua casa e frequentava a mesma igreja. Mais ou menos isso? Sim. Eu conheci ele era da igreja quadrangular. E por conta de uma amiga, de uma prima, eu ia nessa igreja de vez em quando e conheci ele. Tinha uma célula na minha casa todas as segundas-feiras. E ele começou a ir nessa célula. A partir desse momento, nós nos tornamos amigos. Só que ele tinha um interesse a mais. O que ele fez? Ele saiu da igreja dele e foi pra minha. Aí agora eu tinha uma companhia pra ir à igreja. Então nós íamos juntos pra escola bíblica. Voltava juntos e à noite íamos novamente. Você tinha 14 e ele tinha 15, né? Mais ou menos isso? Nessa faixa de 14, nós éramos só amigos. Só amigos, sim. Eu tinha 14... 16, ele tinha 16. Ele tinha 16. Só que eu já dava pra fazer 15 anos. E quando que vocês começaram a namorar? Nós começamos em 2015. Eu tinha 15 anos, ele tinha 17, já tava quase fazendo 18. E
Eu lembro que minha mãe falou com ele, ó, você só vai namorar com ela quando você fazer 18 anos. Ele fez 18 anos, no outro dia tava lá em casa. E aí te pediu em namoro. Pediu em namoro e nós Começou a namorar. E aí vocês já iam na mesma igreja, né? Sim, nós congregávamos na mesma igreja, que era uma igreja batista. E ele ficou nessa igreja só por 3 meses. E o meu antigo pastor falou que ele só foi pra lá pra me tirar de lá. Ele ficou 3 meses, só que eu já estava lá desde criança. Aí você foi pra igreja dele. O pai dele é pastor. Meu sogro é pastor. E na época, a igreja do meu sogro era bem pequena, né? Tinha poucos membros e tal. Minha igreja já era uma igreja grande, já era uma igreja estruturada. Na minha mente, aí eles não precisam de mim, né? E a igreja do meu pastor estava começando. E meu esposo é tocador, né? E tinha poucas pessoas. E aí, não vou dizer que o Senhor falou ao nosso coração, porque naquela época Deus não falou comigo, saia. Mas eu entendo que foi do Senhor. Sim. E nós fomos pra igreja do meu sogro, e ali nós nos tornamos ministros de louvor. Foi crescendo, nos tornamos líderes, e eu fiquei lá por 8 anos. E vocês se casaram lá. Nos casamos lá. Isso, e aí você já tinha quantos anos quando você casou? Quando eu casei, eu tinha 21. E ele 23. E como é que veio aí o chamado ministerial? O chamado ministerial. Eu não era consagrada pastora, mas eu fazia todos os ofícios de um pastor. Isso com 23 anos. Isso 21. com 17, 15, 16, 17, 18, 19. Eu costumo dizer que o meu sogro, que foi o meu pastor por muito tempo, ele acreditou naquilo que Cristo tinha liberado sobre mim. Então, ele confiava muitas coisas em mim. Então, eu era líder de muitas coisas na igreja. Era aquela que abria a igreja e muitas vezes fechava a igreja. Tão nova você já tinha essa Nova, responsabilidade. eu tava na igreja segunda, quarta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite. Minha vida era a igreja. Eu vivia ali pra igreja. Então, eu acredito que também viver essa vida no evangelho... Ministério não segura ninguém, né? Mas quem entende o pra que Cristo o chamou, ele permanece. Não é o ministério que segura, é o propósito. E aí, a gente foi crescendo, amadurecendo, e já era nítido o chamado pastoral. Eu já discipulava pessoas. O pastor falava assim comigo: não, Eliane, tem tantas pessoas pra batizar. Você pode discipular? Era a espécie lá do curso de batismo. Sim, eu discipulava. Quando pensa, eu discipulei um grupo. Quando pensa que não, a igreja tá crescendo, discipulei mais um grupo. A igreja tá crescendo, discipulei outro grupo. Então, eu comecei a discipular. Então, as pessoas chegavam na igreja e achavam que eu era pastora. E aí, eu nem era. Muitas vezes falavam, ô, pastor. Eu falei, não, mas eu não sou uma pastora, não. E aí, sabe quando a gente vai nas igrejas e as pessoas já vão dizendo, olha, seu chamado é pastoral. E você já queria isso? Lá com 12 anos, 11 anos? Não, nunca Quando pensei. você começou a falar assim, eu acho que eu tenho chamado mesmo? Na verdade, eu não atinei. Foi as pessoas que começaram a falar, a ver isso em mim. Como eu estava sempre ali na igreja, eu já estava à frente de algo, então assim, eu não almejava, mas teve um momento que isso começou a queimar no meu coração. Sim. E eu entendi. O meu chamado é pastoral. E quando que foi? Como que foi? Com uns 19 anos, onde eu já estava exercendo muitos cargos na igreja, eu entendia que o que eu estava fazendo, eu estava cuidando de pessoas. Eu estava ensinando, discipulando pessoas. Eu ia na casa das pessoas para orar com elas. Falei, e aí eu comecei a estudar, né? Com 19 para 20 anos eu entrei no seminário. 19 para 20 anos. Você começou a fazer o seminário. Comecei a fazer o seminário. Já pensando em se preparar para o ministério ou que você quis? Não, eu queria conhecer a Bíblia, porque eu já pregava. Eu queria aprender mais. Investindo Eu mesmo. queria estar apta para aquilo dali. E foi dali que eu entendi. O Senhor me chamou para pastorear. Uau. Para cuidar de pessoas. Meu pastor sempre fala que a ovelha conhece a voz do pastor. Então, assim, muitas pessoas perguntam assim, mas peraí, como que alguém fala, você vai ser pastor? Quem gera isso, quem reconhece, quem fala, são as próprias ovelhas, né? Isso é muito interessante. E, claro, também, Deus, ele, às vezes, começa ali nas ovelhas, pois ele planta aquele desejo no nosso coração, mas sempre também testificando, confirmando no coração do pastor lá, porque senão é o que a gente vê hoje, né? Muita gente cisma que é pastor, aí se o seu pastor não percebe isso ou não quer,
por motivos talvez óbvios, aí vai procurar um outro lugar Sim. que às vezes até ofereça, né? Hoje em dia tem isso, né? Aham. Vem aqui pra minha igreja que eu vou te consagrar. É. E como que na sua vida foi tudo natural, né? Sim, eu costumo. Eu aprendi que. Como as pessoas assim, como que você descobriu? Como que a gente descobre o nosso propósito, a nossa chamada? É por meio de 2 testemunhos. O testemunho interior e o testemunho que é o externo, que eu sinto. Mas as pessoas também veem. Isso queima no meu coração, que Cristo me chamou pro pastorado, mas as pessoas começam, não, mas você parece pastora, você fala igual pastora? Eu vesti igual pastora. Eu amava colocar um blazer, mas você veste igual pastora, você faz igual pastora, então era nítido para as pessoas. E o meu pastor, ele via isso. Só que ele sabia o tempo certo para nos ungir. Ele não, assim, esses meninos aqui estão sabendo fazer, vão ungir, não. Ele sabia que aquilo era após uma aliança, que era o quê? O nosso casamento. E vocês casaram? Nós casamos em 2021 e depois de um ano, nós somos ungidos a pastores. Com 22 anos. Com 22 anos. E aí depois veio aí a questão da saída da igreja do seu sogro. Como foi isso? Então... Vocês tinham sido consagrados recente, né? Nós, de pastores mesmo, nós pastoreamos lá por apenas 11 meses. E o que aconteceu? O senhor não chegou nessa parte, não sei se eu... do instituto, né? Sim. Nós temos um instituto. Vamos entrar nisso. Começou lá na igreja do seu sogro. Sim, e na verdade não foi pelo instituto. Em 2019, para 2020, eu estava no seminário. E em uma aula de homilética, eu costumo dizer que foi muito sobrenatural o que eu vivi. Porque meu corpo ficou na aula ali, mas eu saí daquele lugar. E o Senhor me deu uma visão. E nessa visão o Senhor falou desse jeito comigo. Você vai abrir um projeto. Esse projeto vai se chamar Preparando Elas. E o Senhor começou a me mostrar o rosto de algumas meninas, adolescentes, jovens que tinha na minha igreja. E o Senhor falou assim, ó, e você vai preparar essas meninas para exercerem um ministério com excelência. Eu tive uma visão, o Senhor foi... Talvez alguém não acredita, né? Mas foi muito nítido pra mim, foi uma experiência maravilhosa. E eu saí do seminário aquele dia, tipo, Deus falou comigo. Será que foi Deus? E aquilo ficou queimando no meu coração, só que eu não contei pra ninguém. E eu fiquei gerando aquilo no meu íntimo, no meu coração, e orando ao Senhor. E certa vez nós fomos orar num monte, e eu com algumas discípulas, quando não era perigoso, a gente subia sozinha no monte. E minha irmã, a Ellen, ela estava orando. E ela olhou pro céu. E ela me conta que o Senhor falou assim com ela: Deus está usando ela, no caso eu, para preparar vocês. Só que eu não tinha contado para ninguém. Aí ela chegou em mim e falou assim: eu acho que Deus falou comigo. Ele falou que ele tá te usando para preparar a gente. No meu íntimo foi uma resposta, sim, uma confirmação do Senhor. E o Senhor disse assim pra mim: você está pronta, pode começar. Eu desci do monte. E eu fui falar com o meu pastor: pastor, Deus falou isso comigo. O que o senhor acha? Eu posso começar, pastor? Agora. Vai ensinar essas meninas. Ele sempre me impulsionou. Que bom. Ele sempre abriu uma porta pro meu crescimento. E ali eu iniciei o projeto Preparando Elas. E eu falei assim, Senhor Deus, mas como que eu vou ensinar pra essas meninas se eu ainda tô aprendendo? Eu não sei. Pastor, o Espírito Santo só falou no meu coração: enquanto você ensina elas, eu ensino você. Às vezes eu não sabia da onde que eu tirava aquele negócio que eu tava ensinando. E você ensinava o quê? Teologia mesmo? Eu ensinava, eu fui pra base, né? Como eu cheguei no seminário, eu fiquei deslumbrada. Falei, gente, que legal, a Bíblia é maravilhosa. Pastor, quando eu aprendi a divisão do Antigo e do Novo Testamento, eu falei, Pentateuco? Meu Deus, livros históricos, profetas maiores. Aquilo encheu meu coração. Conhecimento E eu sempre fui aquela pessoa, eu aprendi hoje, amanhã eu já quero ensinar. E aquilo foi. E eu comecei a ensinar pra elas o pouco que eu sabia. Por exemplo, eu já sabia todos os livros da Bíblia de cor. Por quê? Porque a Eliane, da escola bíblica, aprendeu na salinha. Então, eu já sabia todos os livros. A importância da escola bíblica que os crentes hoje não gostam de ir, né? E os pais não levam os filhos, né? Verdade. Então,
já é preparar seu filho para o mundo. Para ser o quê? Um servo de Cristo. Então, a escola bíblica me preparou e o seminário foi só aguçando aquilo que já estava dentro de mim, né? Que alguém um dia lá plantou. E eu comecei a ensinar elas todos os livros da Bíblia. Um por um, comecei a ensinar a divisão dos livros, Pentateuco, comecei a ensinar sobre comprometimento. Eu era e sou até hoje, pastor, muito chato com o horário. Então eu era muito pontual. E às vezes as meninas chegavam atrasadas, eu comecei a ensinar pra elas, com Deus a gente tem que fazer assim. Se é pra chegar na igreja no horário, tem que ser no horário que foi marcado. E aí eu fui o quê? Discipulando também, né? Ensinando a palavra de Deus, não preparando elas. Só que o Senhor também me disse os pontos que eu iria tratar. Que era o quê? Bibliologia, santidade, aliança, intimidade com Deus e comprometimento. No Preparando Elas, eu ia abordar tudo isso. Comecei com 11 meninas, as que tinham na minha igreja. Só que eu fiz um Instagram pro projeto. E o negócio foi crescendo. Quando eu penso, já são 30. De 30 passou para 50. De 50 foi crescendo e as pessoas das igrejas ao redor queriam entrar no Preparando Elas. Queriam entrar. E foi crescendo, e foi crescendo. E aí o Senhor colocou no meu coração para abrir um instituto. Que hoje não é muito grande, mas que já formou muitas pessoas. E aí neste instituto nós teríamos outros cursos. Deus implantou isso no meu coração. Esse instituto, hoje nós temos vários cursos, como Preparando Elas, homilética, hermenêutica. E quando aquelas mulheres foi crescendo, eu vi que eu não conseguia dar aula sozinha. O que o Senhor falou comigo? Prepara uma equipe. Quem que foi a minha equipe? As meninas que eu ensinei. As 11. Se tornaram professoras. Você 12, né? Não chamei 11, porque Deus me mostrou quem que seria. É mesmo? Deus me mostrou as pessoas que seriam. Então foram 6 meninas que se tornaram professoras. Então eu já não dava mais aula sozinha. Quando as pessoas iam se inscrever, eu colocava outra professora para dar aula. Vocês tinham, ainda funciona o projeto? Sim. Vocês têm um local? Como que Não, é? é mais online. Mas quando precisa fazer legal. presencial, a gente faz na minha igreja mesmo. Então, você criou um esquema ali de um curso online. Sim. E teologia, vida com Deus. Os cursos que nós temos são homilética, hermenêutica, Preparando Elas. E agora nós temos o Preparando Eles. De tantas mulheres cobrar, meu marido precisa aprender isso aqui. E a pessoa escolhe, ó, eu quero fazer a homilética. Sim. Aí tem depois eu quero entender. Ela escolhe o curso que ela quer fazer. É todo curso básico. Sim. Mas aí eu entendi. É o que a maioria das pessoas precisam, né? Só que eu tava apegada nisso, que eu pensava assim, pastor, o que eu tenho pra ensinar? E aí Deus me fez ver que tinha pessoas que não sabiam o que eu sabia. Sim. Então o pouco que eu sei, eu posso agregar na vida do outro. Um dia eu perguntei assim, todo mundo falando, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu falei assim, por que Jesus ama? Jesus morreu por você, Jesus morreu. Eu falei assim, eu brinquei assim, eu não pedi pra Jesus morrer por mim. Por que ele morre? 90% dos crentes não sabem responder. Então, assim, o básico do básico do básico do básico que as pessoas realmente precisam. Sim. Isso é brilhante. E eu fiquei assim, pastor, quando eu cheguei em pessoas e eu perguntava qual o segundo livro da Bíblia. E não sabiam. E pastor, estava há anos na igreja. Eu percebo isso, é verdade. E aí eu entendi que o Senhor também me chamou para o ensino. A gente tem um curso também de liderança excelente. De como liderar como Jesus. Como fazer como Jesus. Isso foi crescendo e o Instituto Semeando a Palavra, ele nasceu. E aí, pastor, o Senhor perguntou, onde que é, como que é? Quando o Instituto nasceu, eu estava procurando um local pra gente fazer presencial. E eu achei uma casa, e era uma casa, e eu ia fazer dessa casa as salas, né? Foi quando o Senhor falou assim comigo. Não é para o Instituto. É para o ministério. Deus usou alguém para ir na minha casa que não sabia nada da minha vida e falou assim comigo, Deus mandou dizer para vocês que no ano de 2023 ele estará entregando o ministério na mão de vocês. Quando o meu sogro, meu pastor, ele nos ungiu a pastores, eu tinha no meu íntimo, nós não vamos ficar aqui por muito tempo. E o meu pastor, ele sabia do nosso chamado. Ele também sabia. Só que foi mais rápido do que nós imaginávamos. A gente ficou 11 meses.
E o Senhor falou assim comigo: você não vai só pregar e ensinar sobre a vida de Abraão. Você vai viver. Pode sair. Aí eu falei: Deus, agora o Senhor fala com meu esposo. Agora fala com ele, Deus, pra ele entender também. Porque o Senhor falou comigo, ele precisa entender. E o Senhor foi confirmando. E através desse instituto, nós chamamos nosso pastor, que é o meu sogro, conversamos com ele e falamos: é o nosso tempo. Aqueles 8 anos foi uma escola para nós. E ele? Ele nos abençoou. Eu lembro, foi um domingo, ele foi na nossa casa, orou por nós. E como nós éramos líderes, nós falamos com ele: pastor, nós vamos ficar mais um mês. Pra ajustar, né? Porque nós fazíamos muita coisa, éramos ministros de louvor. Como é que a gente saía assim do nada? Pronto, nós ficamos mais um mês. E ele nos abençoou. Mas nós somos humanos, né, pastor? Não tem como. É filho dele, a gente sente falta. Foi um período muito difícil pra mim. Muito desafiador, porque eu estava numa igreja onde tinha tudo. Eu não me preocupava com o aluguel daquela igreja. Eu nem sabia quanto que era. Eu não me preocupava com a água e com a luz daquela igreja. Eu chegava lá, já tinha tudo. O microfone tinha tudo. Eu não sabia. Às vezes a gente pensa, pastorear é pregar. Ir na casa do irmão, exortar ele, levar ele pro gabinete pastoral. Quem dera fosse só isso. Nós saímos. Foi um período desafiador pra nossa família. Mas ele entendeu, não gerou um constrangimento? Tipo assim, ele não pensou... Gente, mas tem 11 meses só. Como que foi? Ou ele pensou, eu não sei, mas gerou... Eu não vou mentir, porque muitas pessoas que me conhecem vão estar vendo esse podcast, mas gerou um constrangimento, sim, entre família. Mas ele entendeu. No primeiro momento ali. Gerou nos primeiros meses. Foi muito difícil, eu acredito que tanto pra eles quanto pra nós. Sim. E houve até um afastamento disso, entendeu? Sim. Mas hoje, graças a Deus, meu coração, do meu esposo, nós estamos em paz quanto a isso, porque eu até disse pro meu sogro: olha, é melhor obedecer a Deus do que os homens. Nós não podemos dizer não para aquilo que Deus nos chamou. E Deus confirmou no coração do seu marido também? Sim, confirmou no coração do meu esposo. Claro que há uma diferença, né? Tem aquele que é mais temeroso. Meu esposo é mais temeroso. Mas graças a Deus, hoje nós estamos ali. Tem quanto tempo lá que vocês estão? Comunidade CMA. 1 ano e 4 meses que nós vamos fazer. E aí, como é que tá aí? A emoção? Eu não imaginava que Deus faria tanto. Foram eu e meu esposo. Meus pais estavam comigo e minha irmã Ellen. Nós ficamos 3 meses. 5 pessoas. Nós ficamos 3 meses com a porta fechada só em oração. E o aluguel, pastor, porque a igreja tem que pagar, né? Deus proveu. Não tínhamos membro. Quando pensa, pastor, uma pastora amiga minha, abençoada, emprestou algumas cadeiras. Ganhamos um púlpito. Antes do púlpito, a gente estava pregando na mesinha de escola. A igreja, assim, compramos uma tinta, porque não estava muito bonita, usamos do jeito que tava. Foi chegando as pessoas. E foi chegando as pessoas, e foi chegando as pessoas. E hoje nós somos uma igreja que, quando todos os membros vão, não cabe todo mundo nas cadeiras. Que bom. Porque a igreja cresceu. Cristo fez crescer. E sabe por que eu não desisti? Porque quando o Senhor, Ele chama, Ele mesmo se encarrega de prover. Porque a obra é dele. Então, quem sabe, né? Quem conhece a Semear, sabe o que Deus tem feito naquela igreja. Nós já tivemos batismos. E Deus, transformação de família. Pessoas entrando sem se casar, entendendo que estava errada, casando e batizando. Mudando o comportamento, vendo arrependimento, mudança de conduta. E é isso que nós, como igreja de Cristo, temos que trabalhar. A igreja é para quê? Para arrependimento de pecado. Eu entro de um jeito, mas eu não vou permanecer. Porque Cristo transforma. E a Semear tem sido uma igreja que tem semeado vida de Deus e palavra de Deus nas pessoas. Teve um tempo que você se afastou das redes sociais. Foi nesse momento? Da comunidade Semear. Da mudança? Foi antes, né? Como que foi? Foi um pouquinho antes da comunidade. E aí eu fiquei até assim, né? Porque Deus fez muita coisa ao mesmo tempo. E eu tudo muito rápido, fiquei né? Tudo muito rápido, aconteceu muito rápido. Eu aparecia no Instagram todos os dias pela manhã.
Eu sou uma pessoa muito empolgada. De manhã eu acordo no 220. E eu dava bom dia. E aquela coisa toda. E muita alegria e tal. E fiquei por muito tempo, assim, sempre pregando no Instagram. E aí eu fui conquistando, né, muitas pessoas. As pessoas começaram a me conhecer através do Instagram. Mas teve um tempo que o Senhor falou comigo, é pra sair. E eu não entendi por quê. Porque tinha pessoas que me chamavam no direct e falavam assim, Deus tá falando comigo através de você. Um dia eu convidei uma pessoa pra ir pra igreja. Ela foi. Aceitou Jesus. Eu discipulei e a batizei. E hoje ela é minha ovelha. Através do Instagram. E na minha cabeça, Deus tá fazendo. Deus tá trabalhando através de mim e tudo mais. Só que Deus mandou eu sair. E aí, quando eu não entendi, mas eu obedeci. E o Senhor falou comigo, você se dá muito bem nas câmeras, né? Mas pode desligar ela. Vai pro quarto. Fecha a porta. E ali, Deus me entregou algo. Já vamos falar a novidade, já que eu falei no começo. O que Deus te entregou? Deus me entregou algo. E depois de uma semana que eu saí do Instagram, pastor, Deus fala muito comigo no meu interior. E assentada assim na cama, o Senhor falou assim comigo. Pode contar a novidade? Pode. Tá todo mundo muito ansioso pra saber essa novidade, porque eu sumi do Instagram por 1 ano e 6 meses. E ninguém sabia o porquê. Todo mundo achou, ela vai contar que tá grávida. Não era, não é gravidez, tá, gente? E eu me assentei ali, o Senhor falou assim comigo. Você vai escrever um livro. E para algumas pessoas vai falar assim, é isso? Mas outras vão dizer, meu Deus, um livro. E o Espírito Santo falou assim comigo, e ele vai se chamar A Intimidade do Quarto. E para gerar ele, é por isso que eu estou te escondendo. Por isso que eu mandei você desligar a câmera. Porque para gerar este livro, você precisa viver essa experiência. E eu gerei esse livro no quarto. Por 1 ano e 6 meses. Escrevendo ele no quarto. E vivendo a intimidade. E vivendo a intimidade. E o que você presenciou? O que você viveu? Eu quero que vocês leiam o livro. Eu vivi muitas experiências com o Senhor. Tinha dia que eu nem escrevia, pastor. Porque eu só chorava. Tinha dia que o Senhor me impactava. Deus me deu dons espirituais ali. Através daquele livro. Eu comecei a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu comecei a andar na rua e Deus falando comigo. Eu fiquei muito mais sensível. O Senhor começou a me mostrar coisas. O Senhor começou a me mostrar o coração das pessoas, a dor das pessoas. E o Senhor começou a me falar segredos para gerar essa intimidade com Cristo. E eu entendi que o que nos faz permanecer, mesmo diante da circunstância, é permanecer na intimidade com Ele. É conhecer quem Cristo é. Eu amo quando Jó vai dizer, a palavra do Senhor diz que Jó era um homem temente a Deus. Que se desviava do mal. Mas no livro dele, lá no final do capítulo, Jó vai dizer, olha, eu te conhecia só de ouvir falar. Tem muitos que o conhecem de ouvir falar. Mas o secreto, ele faz com que os nossos olhos venham ao Senhor. Ele faz os nossos olhos contemplar o Senhor. E esse livro me levou a buscar mais de Deus. A entender que tudo nessa vida é passageiro. Tudo. Até a dor, a tristeza, o luto, tudo isso vai passar. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que ama ao Senhor, e aquele que de fato conhece ao Senhor, ele permanece. Com a esperança de que eu não sou daqui. E em breve, o meu rei virá me buscar. Cristo em mim, ou em nós, a esperança da glória. E qual que é o objetivo, assim, final do livro? As pessoas entenderem? Nos levar Sim. a um lugar de intimidade, conhecimento e busca diária da palavra, da oração, do jejum,
Por quê? Eu falo isso porque eu vivo, talvez não é a realidade do Senhor. Mas hoje as pessoas dentro da igreja, elas não leem a Bíblia. Sim. Leem na igreja. E às vezes esquece ela lá no domingo e vai buscar no outro culto quando vai no outro culto. Aí busca só no outro domingo. Muitas pessoas cristãs não têm o hábito de orar e ler a Bíblia constantemente, que é aquilo que apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Às vezes a pessoa ora, lê a Bíblia uma vez ou outra. E para ter intimidade com Cristo, você precisa conhecer a Cristo. E para conhecer a Cristo é só através das Escrituras. E uma coisa que me impactou muito nesse livro, pastor, é que pessoas de 12 anos vão conseguir compreender. Que legal. Porque eu questionei o Senhor, falei, Senhor, mas tá muito simples. Talvez um pastor que é formado em teologia, é muito entendido, ele não vai ter paciência de ler esse livro. O Senhor falou comigo, é para voltar para a simplicidade. É o simples. Tem muita gente com fome e sede de Deus. Mas o evangelho precisa ser compreensível. Precisa ser acessível. E o livro, A Intimidade do Quarto, ele é acessível a um adolescente de 12 anos de idade. Por quê? Porque Cristo me fez voltar lá na Eliane de 12 anos. A Eliane de 12 anos contribuiu muito para esse livro? Eu conto um pouquinho dela. Muito breve. Eu conto muito pouco sobre mim. Porque o que Cristo falou muito comigo. Então não tinha como eu falar de mim, eu tive que falar dele. E é isso. E agora você tem um desafio pela frente, né? Grande desafio. Qual que é? Conta aí pro pessoal. O livro está escrito. O livro está escrito. E agora nós precisamos publicar esse livro. E que grande desafio. O Senhor falou comigo, olha, você só vai voltar para a rede quando ele estiver pronto para ser publicado, né? Passei muitos desafios. O Senhor me apresentou pessoas neste tempo para diagramar o livro, para fazer a capa do livro, pastor. Tá Tem capa? Tem capa. A capa, pastor, é profética. Ele tá lindo. E o grande desafio agora é... Qual vai ser a editora? Onde será? E nós estamos aí, porque em breve esse livro será publicado. Já tem uma direção, um norte assim, ou você tá à espera aí da Estou orando, tem algumas coisas, mas estou à espera da provisão de Cristo para isso. E o Senhor me permitiu. O Senhor me permitiu contar, e eu falei, quando o Senhor me chamou, me fez o convite, eu falei, um podcast, meu Deus, acredito que é aí. É agora, Senhor. Glória a Deus. E já gerar essa expectativa nas pessoas. Inclusive, fica aí a dica, né? O convite, se você entender, ou você que já conhece a Eliane, ou está, a pastora Eliane, ou está conhecendo ela agora, e você entendeu, assim, é uma história maravilhosa, dá para perceber que é uma pessoa séria, apesar de tão jovem, né? E você quer, de repente, viabilizar, né? A gente precisa de patrocinadores, né? Estamos, sim, falando de financeiro. De repente, Deus tocar o seu coração e você quer viabilizar, né? Você pode deixar um contato, um e-mail? Pode, depois a gente consegue deixar um QR Code. Instagram, sim. Manda nos comentários, segue ela nas redes sociais, vou colocar aqui na tela. Procura uma forma, porque eu tenho certeza que é uma semente, né? Sim. Que deu para perceber que esse livro vai impactar muitas e muitas pessoas, tá? Parabéns, viu? Assim, eu sei que a glória é de Deus. Amém. Mas parabéns por ter se deixado usar por ele, né? Por ter sido obediente a ele. Deus continue te abençoando. Você fala muito também sobre a questão de casamento, relacionamento. Você tem um curso voltado também para as esposas, não é isso? Sim, no Instituto Semeando a Palavra nós temos o Esposa Excelente. Ele é muito novinho. Nós estamos ele agora na nossa última formatura, nós formamos todo mundo de beca. Que legal. É muito legal porque teve gente que nunca usou uma beca na vida. E o Instituto está proporcionando isso. Minha mãe, por exemplo, nunca havia usado. Minha mãe foi minha aluna. Ela já formou em 2 cursos e agora está em outro. Ela quer fazer todos os cursos. E nasceu o Esposa Excelente de uma necessidade de muitas mulheres me procurarem. Por ver, né? Eu sempre tô postando ali no Instagram falando sobre casamento. O Senhor me direcionou... em certo momento do meu casamento, todas as manhãs, eu faço o lanche do meu esposo para ele trabalhar. E aí eu posto. Fica a dica aí, menino. Porque o Senhor me ensinou que há poder em servir. E eu descobri que por um casamento ser feliz,
você precisa aprender a servir o outro com amor. Geralmente fica um esperando pelo outro, né? Eu não te sirvo porque você não me serve. Ou você tem 2 braços, vai lá e faz. Quem começa essa história? Eu comecei. E vou dizer algo pra você, tem dado muito certo no meu casamento. Porque se eu o sirvo com tanto amor, ele entende. E ele me serve. Quase ninguém vê ele, porque ele não gosta de aparecer. Ele não gosta, não. Às vezes as pessoas pensam, não, mas essa menina faz tudo pra esse homem. Será que ele faz alguma coisa pra ela? Não precisa nem mostrar, porque ele não gosta de ser exposto, não. Uhum. Mas a gente sabe que o serviço, ele tem uma recompensa ali. Sim. E todas as manhãs, postando, muitas pessoas mandavam o direct. Ah, pastora, não faço isso, não? Ah, de jeito de não acordar cedo desse jeito pra fazer lanche. Ou outras mandavam, pastor, eu preciso aprender. Ah, eu preciso melhorar. E o Senhor foi falando no meu coração. Foi me dando segredos, foi falando comigo. E aí eu comecei a escrever, né? Eu já me sinto uma escritora. Ó, já tem um segundo livro indo aí? Eu comecei a escrever a apostila. Porque eu fiz a apostila do Preparando Elas, né? Eu comecei a escrever as coisas que Deus estava me ensinando pro meu casamento. E muitas pessoas acham assim, estão 24 anos, 3 anos de casado. Será? Qual é a experiência? Talvez eu não tenha experiência, assim, de anos, muito de vida, mas eu tenho experiência com a palavra de Deus. Sim. Eu não estou ensinando para elas o que eu vivo. Eu estou ensinando para elas o que a palavra diz. Princípio. E a palavra de Deus vai me ensinar. A mulher é quem edifica. Servir é edificar o lar. Manter a minha casa limpa é edificar o meu lar. E feliz é o homem, né? Verdade. Que encontra uma esposa. Verdade. Pastor, olha só, já tem mais de 50 minutos, a gente tem que encerrar. Sempre falo que os podcasts aqui é o Espírito Santo que direciona mesmo, porque eu queria falar muito sobre a questão de temperamento, né? Sim. De uma formação nisso, né? Sim, sou analista de temperamentos. E isso dá, só esse assunto dá um podcast inteiro, né? Verdade, aí é outra entender isso. Eu queria entrar nisso, mas não deu tempo. E assim, que história maravilhosa, né? Não só porque tem gente que o foco do testemunho dela é só o sofrimento lá atrás. Como que você, desde o começo, entendeu isso, superou isso, como que isso não te gera dor, como que você tem colhido o fruto do seu trabalho, do seu esforço, como que Deus tem te usado e, acima de tudo, como que você é uma mulher que ora, que lê a palavra e que quer ensinar as pessoas, né? Que bênção, parabéns. Deus continue assim, te honrando, te abençoando. E eu tenho certeza que não é nenhum começo, né? Apesar de ter um curso, de ter um instituto, de ter apostila, de ter livro, de ser pastora, de ser esposa e de pastorear a sua família e etc., ainda não é o começo. Porque Deus tem pressa, né? Às vezes a gente pensa assim, mas por que está acontecendo tudo tão rápido? É verdade. E assim, caramba, parabéns. Deus continue Amém. te abençoando, toda a sua família e enfim... Eu estou até repetindo e quase chorando. Deus continue te honrando, né? E que, enfim, que história maravilhosa, que sirva de inspiração para todos nós, que às vezes reclamamos tanto, que tá tudo muito difícil, porque o iPhone 16 está para sair e eu ainda estou no 13, e que Deus não está fazendo as coisas da forma que eu queria, e etc. Ou então que eu falto demais de culto, ou vou na igreja só quando está tudo alinhado com a minha vontade, etc. E eu reclamo de tudo, enfim. A gente vive num tempo onde as pessoas estão muito complicadas. E a gente vê uma história como a da pastora Eliane, faz a gente ficar um pouco constrangido, no sentido de eu preciso fazer um pouco mais, eu preciso tomar vergonha na cara, e que a gente tome vergonha na cara, você que está me assistindo aí, que é crente, porque assim, Deus ele quer usar a gente, Deus ele quer usar a nossa geração. E às vezes a gente pode pensar, mas o que ela tem que ela escreve, que ela faz isso, que ela fala tanto de oração, que ela fala de tanto disso? Não a conheço, né? Conheço há pouco tempo, mas eu posso ter certeza que basicamente o que ela tem é obediência. Amém. Né? Faz o que Deus quer que ela faça. E esse é o segredo do sucesso. Deus abençoe o pastor. Amém. Prazer Sucesso estar aqui, aí. pastor. E vamos fazer o lançamento do livro aqui, tá? Amém. Em nome de Fazer o Jesus. livro Em impresso. breve. E eu tenho certeza que Amém. você já sabe disso, né? Mas
Se ele deu título, se ele deu tema, se ele te inspirou, né, te iluminou para escrever e etc., ele vai prover. Amém, eu tenho certeza que vai abençoar e impactar muito. Eu creio. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe você também. Continue nos acompanhando, seguindo aí. Semana que vem tem capítulo novo, tem episódio novo. Continue assistindo os para trás aí. E é isso aí. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Valeu!